E aí, moçada, nessa videoaula a gente vai discutir um pouquinho a respeito da refração da luz. Nas videoaulas anteriores nós estávamos falando sobre basicamente um fenômeno conhecido como reflexão, que é aquele em que a luz, quando incide sobre um obstáculo, não consegue ultrapassá-lo e aí volta para o seu meio de origem. A refração ela representa uma situação oposta, é aquele fenômeno óptico onde a luz, quando incide sobre um obstáculo, consegue ultrapassar, consegue mudar para um outro meio. Isso que basicamente acontece quando a luz atravessa o vidro transparente de uma janela, onde ela sofre refração em dois momentos. Primeiro, quando ela passa do ar para o vidro e depois do vidro para o ar. A luz que vem do Sol e chega na água dos oceanos aqui no planeta Terra, ela também sofre refração em dois momentos. Primeiro, quando ela passa do vácuo para a atmosfera terrestre e depois da atmosfera para a água dos oceanos. Portanto, o termo-chave para você entender se está acontecendo a refração ou não é a mudança de ambiente de propagação, a mudança de meio óptico. Sempre que a luz experimentar uma mudança de meio, ela vai estar sujeita a esse fenômeno óptico conhecido como refração. Quando a luz muda de ambiente, isto é, quando ela sofre refração, há duas coisas que podem acontecer com a luz. E a gente vai intitular isso como possíveis consequências. Se o caneta está meio fraco, vou usar o vermelho mesmo. Então, novamente, quando a luz sofre refração, duas coisas podem acontecer com ela. A primeira destas possíveis consequências é a luz experimentar uma alteração na sua velocidade de propagação. A luz pode sofrer uma mudança na sua velocidade de propagação. Vamos colocar mudança na velocidade da luz. Então assim, devo lembrá-los que no vácuo a luz se propaga com uma determinada velocidade característica, que inclusive é representada pela letra C em virtude de ser uma constante. A velocidade da luz no vácuo é de 300.000 km por segundo, que também pode ser escrita como 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Desta forma, quando a luz passa do vácuo para a atmosfera terrestre, ela sofre uma ligeira mudança na sua velocidade de propagação. Quando a luz atravessa o vidro de uma janela, também sofre uma mudança na sua velocidade de propagação. Uma outra coisa que pode acontecer com a luz é ela experimentar um desvio na sua trajetória. O desvio na trajetória da luz é algo que também pode acontecer com ela. E é inclusive este desvio na sua trajetória que explica por que quando você está à beira de uma piscina e olha para o fundo dela, você tem a nítida impressão de que essa piscina é mais rasa do que ela realmente é. Isso acontece porque a luz, quando passa do ar para a água, ela sofre esse desvio na sua trajetória, a luz que incide de maneira oblíqua. Então, se você imaginar essa linha como sendo a superfície que separa o ar da água, quando a luz passa do ar para a água, pelo menos os raios luminosos que incidem de maneira oblíqua, ela experimenta esse desvio na sua trajetória. É esse desvio característico que explica por que a luz, porque você tem essa impressão de que a piscina é um pouco mais rasa do que ela realmente é. Eu vou dar uma atenção um pouco especial agora, primeiramente, nesta videoaula, sobre essa primeira possível consequência, essa mudança que pode acontecer na velocidade de propagação da luz. E essa discussão vai ser feita através de um parâmetro conhecido como índice de refração. O índice de refração é um parâmetro que é utilizado para se verificar se a luz sofre uma grande ou uma pequena mudança na sua velocidade de propagação. Há dois tipos de índices de refração que a gente vai discutir. O primeiro deles é o índice de refração absoluto.
de refração absoluto ele faz uma espécie de comparação entre a velocidade da luz no vácuo, representado pela letra C, e a velocidade da luz no meio, aqui representado pela letra V. Então, mais uma vez, este C representa a velocidade da luz no vácuo, que na unidade oficial vale 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ao passo que o V representa a velocidade com que a luz se propaga no meio, velocidade da luz no meio. Aqui algumas observações precisam ser feitas, algumas características inerentes ao índice de refração absoluto que precisam ser identificadas. A primeira delas é o fato do índice de refração absoluto ser algo adimensional. Devo lembrá-los que ser algo adimensional significa que este algo não tem unidade de medida, não é considerado uma grandeza física, é apenas um número. E este número sempre vai ser um número maior ou igual a 1. O índice de refração absoluto não há a menor possibilidade de assumir valores menores do que 1. Para vocês terem uma ideia, no vácuo, o índice de refração do vácuo é exatamente igual a 1, enquanto que o índice de refração do ar vale aproximadamente 1,0004. Eu não sei se é 1,0004 ou 1,004. É um número muito próximo de 1. Então, assumindo que essa informação seja verdadeira, o índice de refração do ar é tão próximo de 1 que é meio que um padrão considerar o índice de refração do ar como sendo igual a 1. Então, estes, até onde eu saiba, são os dois menores valores de índice de refração, o que só reforça essa história de que o índice de refração absoluto tem que ser pelo menos igual a 1. Se você calcular o índice de refração absoluto e o resultado der um número menor do que 1, certeza absoluta que você fez alguma coisa de errado, pois tem que ser de pelo menos igual a 1. Vocês percebem nessa expressão que o índice de refração ele é inversamente proporcional à velocidade de propagação da luz. Essa é uma letra grega chamada alfa, que significa proporcional a índice de refração proporcional ao inverso da velocidade de propagação da luz. Desta forma, nós podemos colocar que quando o índice de refração é grande ou é maior do que o outro, a velocidade da luz é menor. Quando o índice de refração é menor, a velocidade da luz é maior. Esta é uma observação importantíssima. Da mesma forma que os dois próximos tópicos que a gente vai discutir. Veja só. O que define o índice de refração de um determinado meio? O que faz com que, por exemplo, como daqui a pouco a gente vai ver, o índice de refração do diamante seja maior do que o índice de refração do vidro? Isso, o que influencia diretamente no índice de refração é a densidade deste meio. Então, o índice de refração, essa é uma observação importante também, o índice de refração absoluto, vou colocar aqui apenas o índice de refração, depende da densidade do meio óptico em questão. Do meio óptico, do meio. Isso significa que quanto mais denso for o meio, maior é o valor do seu índice de refração. Vamos citar esses dois exemplos que eu acabo de colocar. O índice de refração do vidro comum é aproximadamente igual a 1,5, ao passo que o índice de refração do diamante é igual a aproximadamente 2,5. Eu quero aproveitar esses dois números para ilustrar duas coisas que eu acabo de mencionar. Primeiro, é possível concluir que pelo fato do diamante ser mais refringente, ter maior índice de refração do que o vidro, o diamante é mais denso do que o vidro? É possível, pois o índice de refração está diretamente associado à densidade. Quanto maior a densidade, maior o seu índice de refração.
Se o diamante tem maior índice de refração absoluto do que o vidro, ele é assim mais denso. Outra observação importante: acabamos de ver que o meio que possui maior índice de refração possuirá menor velocidade. Dessa forma, como o índice de refração do diamante é maior do que o índice de refração do vidro, podemos dizer que a velocidade da luz no diamante é menor do que a velocidade da luz no vidro. Mais precisamente, o índice de refração do diamante ser igual a 2,5 significa que a luz no diamante propaga-se 2,5 vezes mais lentamente do que no vácuo, enquanto que o índice de refração do vidro ser igual a 1,5 significa que no vidro a luz se propaga 1,5 vezes apenas mais lentamente do que no vácuo. A última característica que a gente vai identificar é o fato de que o índice de refração ele também define o quanto que a luz vai ser desviada, pelo menos de maneira comparativa. Então, se você imaginar a luz vindo do ar e incidindo sobre duas placas, uma de vidro e outra de diamante, e a luz incidir sobre essas duas placas com o mesmo ângulo, a luz experimenta um desvio maior quando incide sobre a placa de diamante, pois quem tem maior índice de refração sofre maior desvio. A luz, quando incide sobre o meio portador de maior índice de refração, sofre maior desvio na sua trajetória. Assim, nós podemos colocar assim, que quanto maior for o índice de refração, que eu vou representar aqui por N, maior será o desvio, se o desvio, vou colocar aqui, na trajetória da luz, na trajetória da luz. Se esse desvio ocorrer, a gente vai ver na próxima videoaula que há duas circunstâncias específicas em que a luz, mesmo mudando de um meio para o outro, ela não experimenta o desvio na sua trajetória. Mas isso eu quero deixar um pouco mais para frente. Outra observação importante: o índice de refração para o mesmo meio pode sofrer uma alteração, dependendo da frequência da onda luminosa, da radiação eletromagnética que está incidindo sobre esse meio. O que eu quero dizer é o seguinte, que quanto maior a frequência da luz, eu vou utilizar primeiro a frequência da luz, mas na verdade essa é uma característica que é válida para qualquer onda eletromagnética e não apenas a luz. Mas como a óptica é a parte da física que estuda a luz, a gente vai dar uma atençãozinha especial para isso. Quanto maior a frequência da luz, maior será o índice de refração. Então, por exemplo, a luz violeta, ela tem uma frequência maior do que a luz vermelha. Tendo maior frequência, a luz violeta, ela possui um índice de refração maior do que a luz vermelha quando se propaga no vidro, por exemplo. Isso em videoaulas que vão aparecer no futuro vai ficar claro quando a gente for estudar a dispersão da luz, onde duas luzes de frequências diferentes, quando incidem sobre um prisma, por exemplo, vão experimentar desvios diferentes em virtude das suas frequências, que, sendo diferentes, fazem com que os índices de refração sejam diferentes, o que conduz a um diferente desvio. Estas são as 6 características importantes que dizem respeito a esse primeiro índice de refração, o índice de refração absoluto. Agora, a gente vai discutir sobre o segundo tipo de índice de refração, não tão comum quanto esse primeiro, mas tem lá a sua importância, que é o índice de refração relativo. Pois bem, devo lembrá-los que o índice de refração absoluto ele faz uma espécie de comparação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz em um determinado meio. O índice de refração relativo faz uma espécie de comparação entre a velocidade da luz em um meio
com outro meio que não seja o vácuo. Por exemplo, o índice de refração de um meio A em relação ao meio B nada mais é do que o índice de refração absoluto do meio A dividido pelo índice de refração absoluto do meio B. Esta é a expressão que a gente utiliza para determinar o índice de refração absoluto. Agora, relativo de um meio em relação ao outro. Agora, essa expressão aqui, ela pode ser reescrita de uma forma diferente, já que havemos discutido que o índice de refração absoluto, ele pode ser escrito como sendo a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz em um determinado meio. Esta é a expressão do índice de refração absoluto que entrou no lugar do MA. Aí eu divido pela fórmula do índice de refração absoluto que vai entrar no lugar de MB, C sobre VB. Aqui nós estamos diante de uma divisão de duas frações. O procedimento padrão é copiar a fração de cima e multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Percebam que estes dois Cs podem ser simplificados e aí eu chego nesta outra equação, aqui em cima, vou colocar do ladinho dessa, que permite calcular de forma diferente a mesma coisa. O índice de refração de um meio em relação ao outro. Esta é a equação que a gente usa para determinar o índice de refração, para determinar o índice de refração relativo. Agora ficou melhor. Muito bem. Dessa forma, a gente pode colocar as coisas da seguinte maneira. Esse índice de refração relativo, ele pode ser visualizado da seguinte forma. Vamos dar uma interpretação um pouco mais concreta para esse índice de refração relativo. Vamos imaginar que eu tenho interesse de determinar o índice de refração do diamante em relação ao vidro. Esse MdV é o índice de refração do diamante em relação ao vidro. Para determinar o índice de refração do diamante em relação ao vidro, eu divido o índice de refração do diamante absoluto, pelo índice de refração absoluto do vidro. O índice de refração absoluto do diamante vale 2,5. O do vidro, 1,5. Assim, nós tiramos que o índice de refração do diamante em relação ao vidro é de 1,66. Esse é o resultado dessa divisão, tá? Tá, ok, Rodrigo. E o que significa isso? O índice de refração do diamante em relação ao vidro ser de 1,66 significa que no diamante a luz propaga-se 66% mais lentamente do que no vidro. Se o índice de refração do diamante em relação ao vidro tivesse dado 1,33, a interpretação que a gente faria é: no diamante, a luz propaga-se 33% mais lentamente do que no vidro. Mas aqui é 1,66, então é 66%. Muito bem, meus caros, isso é o que eu tinha para lhes dizer em relação a essa primeira videoaula. Conto com vocês com a continuidade desse curso de ótica, onde na próxima videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre a famigerada lei de Snell-Descartes. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima.